Fala, meu bichinho, professor Adam Medeiros, para mais um vídeo interessantíssimo e fundamental para o entendimento das equações da física, que é o vídeo Resolvendo Exercícios. Esse vídeo é endereçado aos estudantes que estão fazendo o curso de Física 1 comigo aqui no YouTube, incluindo os meus alunos da universidade, e a gente vai resolver alguns exercícios referentes aos assuntos que já foram ministrados aqui no YouTube dos primeiros capítulos que a gente já viu. Lembrando que o livro-texto no qual essas aulas estão sendo baseadas, é lógico que não é só um livro, tem vários livros, mas nós estamos baseando, em especial, os exercícios no livro Física 1, do Friedman Young, Sears e Mansky, está aparecendo aí na tela para vocês. Então, aqueles que não são meus alunos, se quiserem esse livro, deixa nos comentários aí, que eu coloco um drive especialmente para vocês, com esse livro em PDF, tá bom? Então, vamos ao que interessa e vamos à resolução das questões. Pois bem, a primeira questão que eu quero resolver com vocês é a questão 1.10, que é do capítulo 1 do livro que eu acabei de falar, né? Exercício 10. Pois bem, essa questão, ela fala sobre unidades, tá? E conversão entre unidades. Então, a questão diz assim: as seguintes conversões ocorrem com frequência em física e são muito úteis. Bom, então ele está dando aqui na letra A, né? Que uma milha são 2.580 pés e uma hora são 3.600 segundos, nós já sabemos. E ele quer que a gente converta na letra A 60 milhas por hora para o quê? Pés por segundo. Certo? A gente sabe que se eu tenho 60 milhas por hora, isso aqui é a letra A, tá? 60 milhas por hora uma milha vale 5.280 pés. Uma hora vale 3.600 segundos. Então, 60 milhas por hora é 60 vezes 5.280 dividido por 3.600 pés por segundo, certo? Então, isso dá para a gente 88 pés por segundo, certo? Então, essa é a resposta da letra A. Mais fácil do que isso, só dois disso, tá? Na letra B, ele pede a aceleração de um objeto em queda livre, sendo 32 pés por segundo ao quadrado. A aceleração, nesse caso, é 32 pés por segundo ao quadrado, onde um pé vale 30,48 centímetros ou 0,3048 metros. Então, ele pede para calcular a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Ora, se é assim, simples, né? A aceleração vai ser 32 pés e cada pé vale 0,3048 metros. Isso vai ser já metros por segundo ao quadrado. Então, isso vai ser aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que era o que era de se esperar, né? Ora, se a questão diz que é um objeto em queda livre, esse objeto em queda livre tem que ter uma aceleração aproximada, pelo menos, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade na Terra. Vamos dividir aqui a tela para fazer a letra C. Ele diz que a densidade da água é 1,0 gramas por centímetros cúbicos. E ele pede para calcular essa densidade em quilogramas por metro cúbico. Tá? Bom, a gente sabe que, primeiro, 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas, certo? 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Só que aqui é centímetro cúbico. Então, tudo isso a terceira, certo? Então, isso vai ser 1 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6 quilogramas por metro cúbico. Então, a densidade nesse caso vai ser 1 vezes 10, divisão para ter essa mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, fica menos 3, menos com menos, mais 6. A densidade vai ser 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. Essa é a densidade da água, certo? Simples demais essa questão, né? Bom, pois bem, a segunda questão que eu quero trazer hoje para vocês é uma questão de componentes de vetores. Então, vamos a ela. Claro que nós não falamos sobre força ainda nesse curso, a gente ainda vai falar
daqui a pouquinho, mais algumas aulas para frente, quando a gente for falar de lei de Newton. Mas a gente sabe que a força é um vetor, é uma grandeza vetorial, e por isso essa questão traz a força a partir da análise vetorial da mesma. Ele diz assim, ó, um foguete aciona dois motores simultaneamente. Um produz um impulso de 725 newtons diretamente para frente, enquanto o outro fornece um impulso de 513 newtons a 32,4 acima da direção para frente. Determine o módulo, a direção em relação à direção para frente da força resultante que esses motores exercem sobre o foguete. Ora, então vamos desenhar aqui um eixo para tentar abordar essa questão da melhor maneira possível. Eu vou representar a primeira força, que é essa força que ele diz que é para frente, de azul. E vou considerar que esse para frente significa que ele está apontando no eixo X, tá? Então, é uma força aqui no eixo X, certo? Então, F1 em X vale 725 newtons. É lógico que se ela só é aplicada no eixo X, a força 1 em Y é igual a zero, tá? Agora, de vermelho, vamos representar a segunda força. Ele diz que é a força total. Ela foi aplicada a um ângulo de 32,4 graus, certo? E que o módulo da força 2 vale 513 newtons. Mas quanto vale cada uma das componentes dessa força? Ora, a força 2 na direção X vale F2 cosseno de θ, certo? Então, isso vale 503 vezes cosseno de 32,4, que dá 433 newton. Já a componente Y da força 2 vale a força 2 vezes seno do ângulo θ. Então, se você fizer esses cálculos, isso vai dar para a gente 275 newton. Então, como nós podemos encontrar o vetor resultante, a força resultante? Simples, né? Primeiro nós vamos somar componente a componente e depois nós vamos, pelo teorema de Pitágoras, encontrar a força resultante. Pois bem, a força em X a força resultante em X, né? É F1x mais F2x. Então, a força em X vai ser 725 newtons mais 433 newtons. Isso dá para a gente 1.158 newtons. Já a força em Y, que é a somatória das componentes, vai ser 0 mais 275 newtons. Isso dá para a gente 275 newtons. Tá? Então, na questão, ele pede o módulo e a direção em relação à direção para frente da força resultante que esses motores exercem sobre o foguete. Vejam, então, para achar o módulo, eu vou ter que o módulo de F é da força resultante, nesse caso, né? A raiz da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Então, o módulo de F vai ser raiz de 1.158 ao quadrado mais 275 ao quadrado. O módulo de F então, o valor do módulo de F é 1.190 newtons. Podem fazer a conta aí. Já o ângulo, ora, se a força em X, que é esse valor aqui, ó, vale F cosseno de θ, então, θ é igual ao arco cujo cosseno vale Fx sobre F. Então, θ vai ser o arco cosseno de 1.158 sobre 1.190. Isso dá para a gente um valor de 13,3 graus. Tá? Então, com isso, nós temos a direção e o módulo do vetor força resultante. Lindo, né? Bora para mais uma, papai. Bom, a terceira questão que a gente vai fazer na aula de hoje diz: de um pilar até um poste, a questão 2.4, lembrando que é do livro Young, Friedman, Sears e Mansky. Quem não é meu aluno e quiser o PDF desse livro, deixa o comentário aí embaixo que o pai traz, coloca no link, vocês baixam lá, tudo de grátis, 0800. E a questão 2.4 diz assim, aqui a gente já vai começar a falar sobre velocidade e aceleração, tá? Que é o capítulo 2 do livro.
Diz assim: de um pilar até um poste. Começando em um pilar, você corre 200 metros de oeste para leste, o sentido do eixo OX. Então, vamos desenhar aqui o eixo de coordenadas cartesianas. E a gente sabe que isso aqui é o oeste, leste, sul e norte. Então, se ele está correndo 200 metros de oeste para leste, então ele está correndo, e aí ele já diz aqui, ó, no sentido do eixo positivo de x. Então, vamos considerar aqui essa velocidade para a direita com uma velocidade média de 5 metros por segundo. E o deslocamento dele é 200 metros. A seguir, o cidadão que estava aqui agora, nesse ponto aqui, ó, 200 metros, corre de leste para oeste. Ele volta, né? Nesse caso agora, 280 metros. Então, ele aqui percorreu, voltando da origem, 80 metros, né? E esse tamanho inteiro aqui é 280 metros. Há uma velocidade média de 4 metros por segundo. Então, ele pede para você calcular na letra A velocidade escalar do pilar até o poste. Ora, se ele quer a velocidade escalar, então eu vou ter que o deslocamento vai ser 200 metros. Se ele quer o escalar, ele não está querendo saber se ele foi para a direita ou para a esquerda, de acordo com o eixo de referências. Ele só quer saber o quanto ele se movimentou, tá? Então, nesse caso, ele foi 200 metros para a direita e depois 280 metros para a esquerda, totalizando 480 metros. Tá? A segunda coisa que eu tenho que fazer é determinar o tempo total. Nesse caso, primeiro eu vou ter que saber o tempo no trecho 1. Então, se a velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, o tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Então, no trecho 1, o tempo vai ser 200 metros dividido por 5 metros por segundo. Então, a gente vai ter um tempo de 40 segundos. No trecho 2, o tempo, que é o deslocamento dividido pela velocidade, vai ser 280 metros dividido por 4 metros por segundo. E isso vai ser 70 segundos. Então, nesse caso, o tempo total vai ser 40 segundos mais 70 segundos. Isso vai dar para a gente 110 segundos. Então, nesse caso, para encontrar a resposta, a velocidade escalar do movimento completo vai ser a distância total, que é 480 metros, dividido pelo tempo total, que é 110 segundos. Isso dá para a gente o valor de 4,4 metros por segundo. Certo? Na letra B, ele pede o módulo do vetor velocidade média do pilar até o poste. Então, o módulo do vetor velocidade média vai ser apenas o valor da diferença da distância, porque se ele se movimentou 200 metros para a direita e depois 280 metros para a esquerda, o único deslocamento real que ele fez, se eu quero a velocidade, o vetor velocidade, né? O único deslocamento real que ele fez foi menos 80 metros na direção X, certo? Dividido pelo tempo total que ele passou se deslocando, que é 110 segundos. Então, isso dá para a gente o valor aí de menos 0,73 metros na direção I, certo? Então, menos aqui já significa que ele se deslocou no sentido negativo do eixo Y ou do eixo X, tá? Simples, né? Simples demais. Vamos para a próxima, sem perda de tempo. Bom, a última questão para fechar com chave de ouro, essas 4 questõezinhas que eu trouxe no vídeo de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando sempre, deixa aí nos comentários que eu volto e tiro todas as dúvidas de vocês. Não se preocupem, o pai tá aqui sempre. E vamos fazer mais uma questãozinha para fechar com chave de ouro, essas 4 questões, esse vídeo rápido, resolvendo questões aqui com vocês. Vamos lá. Nessa questão 2.27, ainda do mesmo livro, fala lançamento de nave espacial. No lançamento, a nave espacial pesa, ele fala que a massa é 4,5, né? milhões de libras. Quando lançada a partir do repouso, leva 8 segundos para atingir 161 km por hora. E ao final do primeiro minuto, T2, 60 segundos, ele atinge
1.610 quilômetros por hora. Bom, já passando tudo isso para metros por segundo, a gente já sabe que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, isso vai dar para a gente 44,7 metros por segundo e 447 metros por segundo, certo? Então, na letra A, ele diz, vamos já dividir a tela aqui para organizar. Na letra A, ele diz, qual é a aceleração média em metros por segundo da nave? E aí, 1, durante os primeiros 8 segundos e 2, entre 8 segundos e o final do primeiro minuto. Ora, a aceleração média é ΔV sobre ΔT, certo? Então, isso aqui vai dar para a gente V final, que é, considerando da origem até o tempo T1, V final é 44,7 menos 0 dividido por 8 segundos. Isso vai dar para a gente uma aceleração de 5,6 metros por segundo ao quadrado. Já no trecho final, a aceleração média vale 447 menos 44,7 dividido por 60 menos 8. Fazendo as contas aí, isso vai dar para a gente 7,74 metros por segundo ao quadrado. Simples, né? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Mole, mole, mole. Na letra B, ele diz, supondo que a aceleração seja constante durante cada intervalo de tempo, mas não necessariamente a mesma em ambos os intervalos, que distância a nave viajou? Aí, 1, durante os primeiros 8 segundos e 2, durante o intervalo de tempo entre 8 segundos e 1 minuto. Então, letra B, parte 1, ele quer saber o ΔS, certo? Então, isso aqui vai dar para a gente. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2. Então, ΔS vai ser, no primeiro caso, V0 é 0, certo? Porque ele saiu do repouso até 8 segundos. Então, esse termo aqui é 0 e fica meio da aceleração no primeiro trecho, que é 5,6 vezes 8 ao quadrado. ΔS vai ser. Então, ΔS, nesse caso, vai ser, se a gente fizer essas contas, aproximadamente 179 metros. Bom, então no segundo caso, nós vamos ter que ΔS vai ser V0 nesse caso é o V no ponto inicial dessa trajetória, que é 44,7 vezes o intervalo de tempo, que nesse caso é 60 menos 8, que é 52 segundos, mais meio da aceleração nesse trecho, que é 7,74 vezes 52 ao quadrado. Então, isso vai dar para a gente, ΔS é 2.324,4 mais 10.464,5. Então, ΔS vai ser aproximadamente 1,28 vezes 10 à quarta metro. Certo? Então, também simples. Lembrando que eu queria pedir que vocês refaçam todas essas contas. Se eu tiver errado, pode falar aí. E se eu errei, é para ver se vocês estão atentos, né? Aquele velho papo de professor. Mas, bom, tá aí a questão, tá aí as 4 questões. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a abrir a mente de vocês para a ciência mais maravilhosa de todas, que é a física. Qualquer dúvida, o pai está sempre online, é só falar. Obrigado pela atenção de sempre. Até a próxima, galera. Falou, fui, papai.